Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é professora Gina e nós hoje vamos falar sobre potências de números racionais. Mas antes da gente começar a aula de hoje, a gente não pode esquecer que em um outro módulo a gente deixou um desafio para que vocês desenvolvessem no caderno de vocês para que pudessem acompanhar a aula. Vamos resolver? Vá na sua tela. Deixei uma pequena expressão escrito 5 ao cubo mais menos 7 elevado ao quadrado. Vamos acompanhar na tela. Lembre-se, primeiro eu tenho que resolver a potência. Então, eu vou resolver primeiro o 5 ao cubo. Lembrando, 5 vezes 5 vezes 5. Depois, eu vou resolver o menos 7 ao quadrado. Lembrando, base negativa, expoente par, eu vou ter um resultado positivo. Ficando dessa forma. 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, você deve ter calculado, 5 ao cubo dá 125. 7 ao quadrado são 7 vezes 7, que dá 49. Como 49 ficou positivo, com esse positivo aqui, a gente continua tendo um valor positivo. Então, nós temos 125 mais 49, somando 174. Confira no seu caderno. A outra expressão, menos 1 elevado ao cubo, mais menos 1 elevado ao quadrado. Muita atenção nessa expressão, porque apesar dela ser simples, a gente não pode esquecer que a gente tem uma potência de base negativa aqui, que está elevado ao cubo. Se está elevado a 3, ele é ímpar, então nós vamos ter um resultado negativo. Já na segunda parte, na segunda parcela, a gente tem uma potência de base negativa e expoente par. Então, a gente vai ter um resultado positivo. Lembrando que 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, a gente tem menos 1, que é o resultado do menos 1 ao cubo. E dentro desse parênteses aqui, deu o mais 1. Como o mais com mais não se altera, positivo com positivo continua positivo. Então, eu tenho menos 1 com mais 1. Se eu estou devendo 1, ganhei 1, então eu posso pagar minha dívida e não me sobra nada. Então, menos 1 com mais 1 dá 0. O resultado nas nossas duas expressões. Espero que você tenha entendido e tenha acertado. Vamos à próxima parte sobre potências. Hoje nós vamos falar de potências um pouquinho mais complexas, porque entra número fracionário, ou seja, números na forma de fração ou números na forma decimal. Porém, o procedimento é o mesmo. Se tivermos fatores iguais, vira uma potência. Quantas vezes esse fator se repete, vira o expoente. Nosso exemplo, meio vezes meio vezes meio. Quantas vezes nós temos esse fator se repetindo? Temos 3 vezes, mas lembrando que 1 é o numerador e embaixo o 2 é o denominador. Então, nós temos 3 numeradores iguais e 3 denominadores iguais. Então, nós temos fatores iguais, que é o meio. Como é 3, nós temos ele elevado ao cubo. Aqui, 3. Quanto vai dar essa nossa potência? Lembrando que na multiplicação, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Só que, primeiramente, a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma fração, um número racional, você eleva o numerador à potência, que é o 3, e o denominador também eleva a potência. Então, ficou 1 ao cubo e 2 ao cubo. Como 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, a gente tem a fração 1/8. Então, não esqueça, numerador com numerador e denominador com denominador. Próximo exemplo. Veja na sua tela. Menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Vamos fazer no quadro para facilitar o entendimento. 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Lembre-se, nós temos 3 fatores iguais. A única diferença agora é que esse fator é um número fracionário, é um número racional, escrito na forma de fração. Mas nós continuamos tendo 3 fatores iguais. Então, nós temos 3 fatores iguais. Se são 3 fatores iguais, a nossa base vai ser 1 menos 2 terços
e o nosso expoente será o 3. Lembrando nas aulas anteriores sobre potência, a gente viu que o expoente é parte importante do nosso raciocínio. Se ele for ímpar, nós teremos um resultado negativo. Mas se esqueceu, não tem problema, volta à forma de multiplicação. Menos com menos dá mais, mais com menos vira menos. Se eu souber a regra, apenas vai facilitar e vai acelerar o nosso cálculo. Quanto é 2 elevado ao cubo? Lembra, a gente tem que elevar numerador e denominador ao expoente. Na prática, se eu quiser, eu posso fazer direto, eu não preciso expressar isso aqui. Eu posso simplesmente lembrar que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E o 3 também é elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a nossa potência é a fração menos 8 27avos. Voltando à nossa telinha. Somente para simplificar, 3 fatores negativos. Mantém a base menos 2/3, expoente é ímpar. Se ele é ímpar, o nosso resultado será negativo. Toda vez que você for rever a nossa aula, você pode parar a sua telinha e rever a parte que você realmente ainda não tenha fixado como deve. Então, não se assuste. Próximo exemplo. Menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3. Vocês vão reparar aqui no quadro que eu não apaguei o meu exemplo anterior. Por quê? Qual é a diferença? Eu apenas incluí mais um fator à minha expressão. Ela era 2 ao cubo, 2/3, perdão. Era menos 2/3 elevado ao cubo. E eu incluí mais um fator. Então, agora, a gente tem 4 fatores iguais. O que vai acontecer? A gente agora tem uma potência de expoente par. Se a minha potência tem base negativa e o expoente par, o meu resultado anterior, que era negativo, agora vai ficar o quê? Positivo. Então, daqui até aqui, a gente viu que dava negativo, não foi? Se dava negativo, mas eu incluí mais um fator negativo, então agora eu vou ter mais. Menos com menos, menos com menos, virou mais. Então, agora eu tenho um resultado positivo. Quanto tinha dado a nossa resposta anterior? Não tinha dado 8 27avos? Então, daqui, os 3 primeiros deu menos 8 27avos. Eu posso aproveitar e multiplicar por 2/3, que é esse aqui que eu incluí. Então, na prática, se eu souber quanto é a potência anterior, se eu botar mais um fator, é só pegar a anterior e ir multiplicando de novo por ela, quantas vezes eu desejar. Como eu tinha aqui 2/3 ao cubo, virou a quarta, eu acrescentei um fator. Então, eu pego o resultado da anterior e multiplico pelo fator que eu acrescentei. E aí você vai perceber que negativo com negativo virou ou não positivo. E aí a gente faz numerador com numerador, lembrando lá da multiplicação, né? 8 vezes 2, 16. E 27 vezes 3 dá 81. Então, a gente vai ter 16 81avos. Positivo. Lembrando que o expoente é par. Vamos à nossa telinha para organizar nosso pensamento. 4 fatores elevado à quarta, expoente par. 2 elevado à quarta, 3 elevado à quarta. Você percebeu que eu já posso eliminar o sinal aqui? A nossa potência, a gente já viu que ela vai ser positiva, então eu não preciso mais do sinal. Eu já vi que o negativo, expoente par, vira positivo. Então, a gente já pode ir simplificando, lembrando como se efetua uma potência, a gente tem o resultado 16 81avos, que é a nossa potência. Tudo bem? Vamos então a um exemplo com número na forma decimal? Vamos à nossa tela. Você vai olhar na sua tela, você vai ver que você tem agora um número escrito na forma decimal. Mas ele deixou de ser racional? Não. Número racional é todo aquele que puder ser escrito na forma de fração. E 2/10, a gente consegue escrevê-lo na forma fracionária, em fração.
Então, ele é um número racional. Como vai ficar a nossa base? A mesma coisa. A diferença é que eu vou escrever o meu número racional na forma decimal. 2 décimos vezes 2 décimos negativo. Então, nós temos dois fatores iguais. Não importa se é uma fração, não importa se é um número decimal. Negativo com negativo vira positivo. Nossa base, então, é menos 0,2 elevado ao quadrado. Se aqui é par, ele vira positivo. Qual é a nossa dificuldade, talvez, aqui? Multiplicar um número decimal. Se nós transformarmos o 2 décimos em fração, todo mundo lembra que se escreve 2 sobre 10? Lembre-se, décimo, 2 décimos, numerador 2, denominador 10. 2 décimos vezes 2 décimos, já vimos que quando é fração, numerador com numerador, 2 vezes 2, 4, 10 vezes 10, 100, 4 centésimos. Mas ele não estava na forma decimal? Então, a gente vai retornar para a forma decimal. Por que eu posicionei a vírgula aqui? Décimo, centésimo, 4 centésimos, 4 centésimos. Eu não posso esquecer de andar com a vírgula para a esquerda. Então, a gente tem 0,04, mas o ideal é que a gente leia como 4 centésimos. Voltando à nossa tela, apenas para a gente organizar o nosso pensamento, expoente par, base negativa, virou positivo, nossa potência é positiva. Próximo exemplo, menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1, lembrando que 0,1 se lê 1 décimo. Como ficaria, então, essa nossa conta? Expoente par ou ímpar? A gente tem que pensar logo nessa, como fica a minha potência. Se eu tenho menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1, 3 vezes. Lembrando que o pontinho na multiplicação pode substituir o x do vezes, né? Então, a gente tem menos 0,1 elevado ao cubo. Ímpar, lembram? Se ele é ímpar, o meu resultado ficará negativo. Nosso número decimal em fração, 1 décimo vezes 1 décimo vezes 1 décimo, né? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Lembrando que 3 zeros. Então, eu tenho o número 1 milésimo. Então, eu tenho 0,001. Lembrando, décimo, centésimo, milésimo. 1 milésimo na forma decimal. Logo, o nosso resultado será 1 milésimo. Podemos também fazer a conta utilizando a multiplicação com a própria vírgula, que também dará o mesmo resultado. Então, somente para a gente organizar o pensamento, a nossa potência é negativa porque o expoente é ímpar. Vamos exercitar um pouquinho? Preste atenção. Nós temos 1,5, podemos continuar na nossa telinha, 1,5 ao quadrado. 1,5 é negativo. Se ele é negativo, menos com menos vai virar mais. Como a gente tem 1 inteiro e 5 décimos, o ideal é que a gente volte e faça a conta na forma decimal. Não há necessidade de transformar em fração toda vez que eu quiser multiplicar. Eu posso multiplicar o meu número na forma decimal. Então, vamos rever. Se eu tirar a vírgula, eu vou fazer 15 vezes 15. Não vai interferir no meu resultado. Eu só tenho que me preocupar que na hora do resultado não é 15, é 1,5. 1 inteiro e 5 décimos. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. A gente soma. Você vê que a vírgula ela não vai interferir na forma da resolução. 7 mais 5, 12. Vai subir 1 aqui. 1 mais 1, 2. Se não tivesse vírgula, daria 225. Qual é a diferença? Que eu tenho 5 décimos, tenho 5 décimos, e nós já vimos que décimos vezes décimos vira centésimo, porque 10 vezes 10 são 100. Então, nós temos décimo e centésimo. A gente conta daqui para lá, ou seja, da direita para a esquerda.
A gente põe a vírgula, ou seja, uma casa decimal no primeiro fator, com mais uma no segundo, a gente tem que ter 2 no produto. Então, a gente tem 2 vezes 2,25. 2 inteiros e 25 centésimos. É o resultado da nossa primeira potência. E menos 5 sétimos, a gente tem menos 5 sétimos vezes menos 5 sétimos, lembrando que menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25, 7 vezes 7, 49. Agora é com você. Mais uma vez, deixaremos 2 desafios para que vocês resolvam, para que no próximo encontro a gente possa ver a sua dúvida. Então, não esqueçam de copiar no seu caderno e resolver. Bons estudos e até a próxima aula.